glória, honra e poder ao Rei de Salém, toda esplenda, majestade ao Senhor do alto trono, todo firmamento, toda adoração e o louvor. Pois seu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda redenção e todo poder ao Senhor Jesus, adoração e o levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos ao Senhor Jesus, adoração e o levantar das minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Graça e paz, queridos. É com muita alegria, com grande prazer que estamos aqui louvando ao Senhor, celebrando ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e convidando você aí no seu canto, na sua casa, a juntamente conosco celebrar a esse Deus que é digno de honra, glória, louvor, majestade, domínio e honra pelos séculos dos séculos. Amém. Quero então convidar você, daí onde você está, a se concentrar junto conosco, deixar um pouco o ambiente da casa um pouco mais compenetrado e de frente para o sofá, para a mesa, com a sua Bíblia em mãos, celebrar a Deus conosco. Estamos passando por um período difícil na história e nada melhor do que ter esse tempo na presença do Senhor para recebermos dele alívio, conforto, consolação e também sermos confrontados por esse Deus através da sua palavra. Portanto, creia que Deus vai ouvir o seu louvor daí onde você está e Deus vai falar com você através da sua palavra. Esse momento de culto, então, é o grande momento do encontro, do noivo com a noiva, do pai com os filhos, do pastor com o rebanho. É o encontro de Deus com a sua igreja. Convido você, então, a participar com muita alegria, como parte do povo de Deus, deste encontro maravilhoso. Cremos que teremos, em nome de Jesus, a oportunidade de nos reunirmos novamente, como diz o Salmo 42, multidão em festa, gritos de louvor e de alegria e celebração. Mas enquanto esse momento não chega, nós queremos entrar no seu lar para celebrarmos a Deus em família, em unidade, mesmo à distância. Que Deus te abençoe, portanto, seja muito bem-vindo. Convido você a se dedicar a esse momento na presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos fazer uma leitura bíblica de confissão de pecados. Eu convido o presbítero Luiz Henrique, que está aqui conosco. Também estão conosco hoje o nosso querido Anderson e o nosso querido Tiago, um na voz, o outro na percussão. E nos bastidores, aqui atrás das câmeras, o nosso querido Carlos e Teógenes ali no som. Queremos louvar a Deus por estes servos que se dispuseram a estar aqui. E esperamos que você seja ricamente abençoado através desta transmissão. Que Deus te abençoe. Vamos ficar juntos por esses poucos minutos, mas agradáveis na presença do Senhor.
Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz a todos. Quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. É um texto bastante conhecido e que, infelizmente, na grande maioria das igrejas, ele é mal utilizado. Isso porque é um texto que fala de comunhão, e muitas vezes ele é utilizado como um texto evangelístico, e a gente vai ver que não é bem por aí. O texto diz o seguinte, Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Vamos repetir esse texto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esse é um texto escrito pelo apóstolo João, e é o próprio Jesus quem está trazendo a mensagem à igreja de Laodiceia, informando e repreendendo a igreja, porque ela não é nem quente nem fria. E o próprio Jesus vai dizer, olha, antes vocês fossem quentes ou frias, mas nenhuma coisa nem outra, vocês são mornos. E alguém já bebeu aqui água morna? Se alguém já bebeu, deve ter sentido uma ânsia de vômito. E o próprio Senhor vai dizer que está a ponto de vomitar aquela igreja de Laodiceia de sua boca, devido à sua instabilidade. E quantas vezes nós, como cristãos, vivemos uma vida dentro da igreja e não somos nem crentes, em nenhum momento não somos quentes, e ao mesmo tempo acabamos sendo frios. Então aqui o texto ele está trazendo o seguinte: se você não é quente, se você é quente e ao mesmo tempo frio, você acaba no meio termo ali, ficando morno. Então o Jesus vai dizer o seguinte: vocês têm que procurar ter comunhão comigo. E aí vem o convite, que é relacionado ao texto que acabamos de ler, de Jesus batendo a porta e convidando, e diz assim, eis que estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então é um texto que mostra, acima de tudo, as misericórdias de Deus em nossas vidas. Mas para isso, como cristãos, nós devemos nos arrepender e todos os dias, amados, convidarmos Jesus a estar presente em toda a nossa vida, nas nossas decisões, na nossa forma de falar, nos nossos olhares, na nossa forma de agir, de pensar. E a gente sabe o quanto falhamos. Por isso que esse texto é bastante pertinente. Nesse momento a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fechar os nossos olhos para orarmos ao Senhor numa oração de confissão, entregando a Deus todos aqueles pecados, pedindo perdão, e acima de tudo pedindo ao Senhor que aceite o nosso culto de adoração. Oremos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, estamos em mais um domingo para louvar e engrandecer o Teu nome. Mas antes de tudo queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Sabemos que o Senhor é o Deus rico em misericórdia, e louvamos a Ti, Senhor, por causa disso, porque se não fossem as Tuas misericórdias, jamais conseguiríamos estar próximos de Ti, Senhor. Seríamos exterminados. E o Senhor tem sido longânimo com cada um de nós. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que nós não podemos usar do fato de sermos eleitos, salvos, usarmos de prerrogativa para estarmos pecando. Infelizmente temos feito bastante isso. É algo que o Senhor sabe que cada um de nós, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas fraquezas. Nós conhecemos a Tua palavra e sabemos, Senhor, o quanto nos afastamos quando deixamos de seguir as Tuas instruções. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa porque não estamos sendo dignos realmente, muitas vezes, de sermos chamados de filhos. Então nos ajuda cada vez mais a nos tornarmos perfeitos, buscarmos a perfeição, assim como o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus,
quando veio à terra, mostrou esse exemplo de perfeição e de santidade. Que o nosso coração esteja cada vez mais desejoso de servir a Ti, que busquemos, Senhor, a santificação para podermos realmente louvar e engrandecer o Teu nome com a consciência tranquila, com o coração em paz, que o Senhor possa, diante de todas as nossas dificuldades, nos perdoar. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Me deu flores quando eu lá cheguei. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços, nem quantos embaraços me esperavam. E me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e à solidão. Lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor percebi, e a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Pode dar sem recompensa e esperar uma tão marcante prova de amor. Mais humilde quero ser. Teu amor, só agora percebi que a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa e esperar
uma tão marcante prova de amor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo de número 32, verso 11. Após esse momento de confissão, o texto que nós vamos ler é um texto que dá continuidade a esse momento anterior, que foi o momento de confissão. Salmo 32, verso 11. Um pouco antes, no Salmo 32 completo, é interessante observar que o título tem assim, ó, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Então, quando observamos do verso 1 ao verso 6, é uma volta à comunhão. No verso 7, fala da proteção do Senhor. Diz assim: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. E no verso 8, é o conselho do Senhor que diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, diante de toda essa situação, de volta à comunhão, de proteção do Senhor, de conselho do Senhor, o salmista termina o texto dizendo, verso 11: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos repetir? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, por isso que nesse momento, mesmo diante da nossa confissão, não deixe que o diabo ou qualquer outra pessoa fique acusando você, que fique tentando te afastar da presença de Deus. Se você realmente se arrependeu, o Senhor age com misericórdia e você pode contar com as suas misericórdias, com a sua proteção e com o conselho do Senhor. Então, nesse momento, podemos louvar com toda tranquilidade, com toda felicidade, celebrando a esse Deus maravilhoso que não quebrou a promessa e aquilo que Ele começou, Ele há de terminar. Louvemos ao Senhor. E esse momento de louvor será constituído de 4 cânticos, em que nós iremos louvar ao nosso Deus com muita alegria, declarando suas virtudes, os seus atributos, falando que Ele é a nossa força, a nossa rocha, o nosso bem-querer, a fonte da nossa confiança, da nossa alegria. Então, convido você a curtir esse pupurri gostoso, esse medley que nós vamos fazer agora, das canções Meu Amado, Nenhuma Condenação Há, Bem-Querer 1 e Bem-Querer 2. Vamos curtir juntos com alegria. És minha força, és minha rocha, és meu escudo, minha cidadela, és meu socorro, minha segurança, és meu refúgio, minha fortaleza. És o meu amado, o Cordeiro Santo, 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 Santo és, Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo és, Senhor Jesus. Os meus olhos estão em Ti, a minha alma deseja Te adorar.
adorar. Em tua presença sou como criança, procurando os teus braços pra me entregar. Quero encostar-me em teu peito, só para ouvir as batidas do teu coração e transbordando do teu amor, declarar que te amo, Senhor. Declarar que te amo, Senhor Jesus. Vamos dizer que Ele é santo? Santo, Santo, Santo és, Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo és, Senhor. santo, 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 Santo és, Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo és, Senhor. de todas as provas, De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. e quase parando. E quase parando, sem forças e vigor, Levante a sua Bíblia aí na sua casa. a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Solte a sua voz, vamos cantar mais forte. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem Está em ti, querido Senhor. para quem está em ti. Segue conosco assim, ó. Ele é o nosso bem-querer. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, por mais miserável dos homens que sou,
envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Me envolves Com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Como é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Mesmo que venham, e mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Após esse momento de louvor, esse último louvor também tem muito a ver com o texto que nós vamos ler. Veja que sempre estamos conseguindo fazer aí uma ponte, mostrando que o culto ele é racional e ao mesmo tempo bem bastante harmônico, né? Então o louvor que cantamos diz: e mesmo que venha fortes tempestades, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. E continua dizendo: tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Isso é uma oração maravilhosa, principalmente porque é uma música que está tratando, acima de tudo, da confiança que devemos ter no Senhor nos momentos de dificuldades. Por isso que eu quero convidar você a abrir lá o Salmo 107, o verso que vamos ler é o verso 28.
Salmo 107, 28. Esse é um salmo que também vai mostrar que Deus nos salva de todas as tribulações. O texto diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele vos livrou das suas tribulações. Repetindo, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Observem que em todos os momentos das nossas vidas, passamos dificuldades, sejam elas fáceis de serem resolvidas, sejam elas também difíceis. Uns têm uma vida mais tranquila, outros têm uma vida mais conturbada. Mas a verdade é que o Senhor, no momento de angústia, Ele escuta tanto o mais tribulado quanto aquele menos atribulado. Então, observem que o texto diz, então, na sua angústia. E o que é, então, essa palavra angústia? Por que o salmista utiliza essa palavra? Porque diante de tantas tribulações que passamos, muitas vezes nós temos escolhas. Mas chega um momento, e pode chegar um momento, em que nós não sabemos se olhamos para frente, se vamos para frente, se recuamos, se olhamos para a direita, se olhamos para a esquerda. Aí é onde entra o momento de angústia. O momento de angústia é quando você não sabe mais para onde ir. E aí é um dos momentos mais difíceis que nós podemos passar no momento de tribulação. E é nesse momento que nós devemos clamar ao Senhor. Por isso que o texto diz, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E o que o Senhor fez? Os livrou das suas tribulações. Vamos nesse momento, meus irmãos, orarmos uma oração de clamor diante de todas as tribulações que estamos passando, independente do que for, de qual aspecto for da sua vida. Quando orarmos também vamos lembrar não só das nossas tribulações, mas também da tribulação do próximo. Por isso que eu convido você a fechar seus olhos para começarmos esse momento de clamor, de súplica ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença mais uma vez estamos, Senhor. Já Te louvamos, já Te engrandecemos. Sabemos que o Senhor está presente nesse dia, aceitando a nossa adoração, o nosso culto de adoração a Ti. Mas esse é o momento em que nós levantamos um clamor a Ti, Senhor. Clamor diante de todas as tribulações que o nosso país está passando, que o mundo está passando, e que constantemente passa, Senhor, mas que cada vez mais tem se agravado. Nós entregamos a Ti, Senhor, todas os nossos medos, a nossa ansiedade, entregamos a Ti as nossas decisões e Te pedimos, Senhor, que no nome do Teu Filho amado Jesus e segundo a Tua promessa de que não nos abandonaria e jamais o Senhor nos abandonou, cremos e Te pedimos, Senhor, age na nossa nação, age em nossas vidas e nos livra desse momento tão difícil que nós estamos passando. Nos livra dos momentos de angústia. A Tua palavra ensina, como acabamos de ler, que no momento de tribulação nós oramos e Te clamamos e o Senhor nos livra das tribulações. E cremos, Senhor, que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. A Tua palavra nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. E sabemos que nada vai poder, como a Tua própria palavra diz, nos separar desse Teu amor. Por isso, Te peço, Senhor, tira todo esse medo. Sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e cremos nisso. Por isso, livra-nos de todo mal, seja ela por doença, seja ela por questão financeira, seja qualquer outro tipo de dificuldade, Senhor. Cada um nesse momento tem as suas. E Te pedimos, Senhor, age com misericórdia na vida do nosso próximo, porque nós não sabemos o que muitos estão passando,
Mas uma coisa sabemos, Senhor, que no mundo passaremos por tribulações, e a tua palavra ainda continua dizendo: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso que louvamos, dizendo que em meio a tanta tempestade, com tantas coisas que caem sobre nossas cabeças, tua palavra diz que um dia, que basta a cada dia o seu mal. E cremos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que dias melhores virão e que o Senhor jamais nos abandonará. Por isso é um momento também de gratidão, porque nós cremos que o Senhor há de agir em nossas vidas no momento oportuno. É por isso que te pedimos e ao mesmo tempo te agradecemos, porque o Senhor tem o controle de todas as nossas vidas e de todo o universo. Gratos somos, Senhor, por tua soberania, por teu amor, por tua misericórdia, e cremos que o Senhor sim há de agir segundo a tua vontade. E a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e nisso temos certeza. Em nome de Jesus, esperamos por tuas misericórdias que têm se renovado a cada dia. Amém. Todos querem te adorar, toma a tua direção. Ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor,
saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Quero aproveitar para louvar a Deus pela sua vida, por você estar aí conosco, os queridos que estão entrando agora. Estamos aqui celebrando o nome do Senhor nosso Deus, nesse momento tão importante que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 10. Livro de Esdras, capítulo 10, Palavra do Senhor. Se você tem a Bíblia em suas mãos, abra neste livro, Esdras, capítulo 10. Se você não tem, acompanhe conosco a leitura e a exposição da Palavra de Deus nesta noite. Com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de refletir com você sobre o que você pensa em fazer após o término do isolamento. Eu já vi algumas pessoas colocando assim no Facebook: para onde você me levaria após o fim do isolamento? E aí as pessoas brincam dizendo: nós vamos juntos para a igreja, nós vamos juntos para um restaurante, nós vamos tomar café da manhã juntos. Algumas pessoas já brincaram colocando assim: para qual cafeteria você me levaria? Para qual restaurante você me convidaria? Ou quem seria a primeira pessoa a vir comer na minha casa? Ou quem me convidaria para comer na sua casa? Então, na verdade, após esse período de isolamento, nós estamos pensando quais pessoas nós abraçaríamos primeiro, que visitas nós faríamos primeiro e coisas desse tipo. E nada mais natural que possa alimentar a nossa esperança do que pensarmos como será o amanhã após toda esta pandemia. Bem, é lógico que nós sabemos por questões sanitárias que mesmo com o fim da pandemia, nós vamos precisar continuar tomando alguns cuidados, tendo algumas restrições. Então, isso é uma questão sanitária, nós nem precisamos discutir. Mas o que eu queria refletir com você é sobre qual é a sua esperança depois disso tudo. É claro que nós estamos numa grande expectativa de retomarmos a nossa vida comum, de podermos fazer exercícios ao ar livre, jogar bola, juntarmos os nossos amigos nas nossas casas ou irmos juntos às lanchonetes e principalmente nós cristãos voltarmos ao culto junto com toda a igreja, revendo as crianças, os adolescentes, os jovens, os amigos, casais, adultos, os idosos, podendo nos abraçar uns aos outros, podemos sentir o calor humano, o culto ao Senhor, a igreja cantando junto. Não é a mesma coisa nós estarmos aqui sem vocês. Nós queremos todos juntos aqui, celebrando ao nome do Senhor. Bem, o povo de Israel foi um povo especialista em isolamento. Foi um povo que passou por vários períodos difíceis, onde enfrentou diversas dificuldades e por algum tempo precisou ficar isolado. E talvez os dois momentos mais importantes da história de Israel em que eles ficaram isolados foi o cativeiro egípcio, que passou ali um período de mais ou menos 400 anos, quando José desce da terra de Gósen e vai junto com o povo trazendo seu pai, Jacó, e seus irmãos para aquela terra bendita em que tudo prosperava. E dali passou a haver um rei, um faraó que não conhecia mais José e colocou o povo numa escravidão. E o povo passou
400 anos. E aí vem esse texto que nós lemos antes do período de súplica, ou no momento da súplica. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu as suas orações. Bem, depois disso Israel passou por 2 cativeiros, o povo todo, né? O primeiro cativeiro assírio e depois o cativeiro babilônico, praticamente um período de 200 anos no máximo de distância. Mas o povo fiel, mesmo a semente, não se dissolveu no cativeiro babilônico. Judá e Benjamim permaneceram, mesmo diante de vários reis que sucederam aqueles cativeiros. Eu estou lembrando aos irmãos do período em que vários profetas, como Isaías, e em especial Jeremias, que estava no epicentro da crise, profetizou para que o povo de Deus se arrependesse, porque senão os caldeus, os babilônicos, viriam e destruiriam a terra. E de fato aconteceu isso. E depois que a Babilônia veio, destruiu, matou muitos e levou alguns para a Babilônia, nós vemos que esse reino babilônico foi perdendo força e perdeu para o Império Persa, Medo-Persa, até em que o povo de Deus retorna para Jerusalém depois de 70 anos, como Jeremias havia profetizado. De fato, quando o povo retorna, haviam crianças que chegaram ali na Babilônia, naquele império, que não haviam nem mesmo conhecido o templo, ou não se lembravam. Assim como também havia idosos que haviam visto o primeiro templo, o templo de Salomão, e lembravam da cidade toda bonita ainda, toda levantada. Quando o Senhor desperta o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, e diz assim: este homem será meu servo, e ele vai reconstruir esse homem é meu servo, e vai determinar a reconstrução de Jerusalém. Quando Deus faz isso com Ciro, então Ciro manda um primeiro grupo com Zorobabel para retornar para Jerusalém, que estava toda destruída. Então vai a primeira caravana. Esdras então vai numa outra caravana, depois de algum tempo com o povo, e quando encontra a cidade toda em ruínas. Aqueles que eram mais antigos, os anciãos, depois de 70 anos, voltaram e viram toda aquela assolação, toda aquela desolação que era a terra de Jerusalém. Então, Esdras é levantado por Deus para reconstruir o templo e restabelecer todo o culto ao Senhor, para que Israel pudesse então se erguer, priorizando ao nome do Senhor. Após algum tempo, uma caravana volta e um homem chamado Anani, que era irmão de Neemias, retorna, e Neemias procura saber como estavam aqueles que ficaram em Jerusalém, e Hanani conta tudo o que havia acontecido. Neemias ora ao Senhor e Deus autoriza, através do rei, que ele pudesse voltar, o rei Dario, e assim Neemias reconstrói os muros da cidade. Então, o templo e os muros são reconstruídos, as casas voltam a ser reerguidas, e o povo começa aos poucos a voltar à normalidade de suas vidas. Bem, acontecem muitas coisas nesse meio termo. Estas estão escritas nos livros de Esdras e Neemias, e eu não posso agora expor todas, mas eu queria trazer uma lição que Esdras trouxe do período de isolamento para a sua vida e transmitiu para o povo de Deus como líder espiritual, escriba que era da nação de Israel. Por isso eu pedi que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 10. É a leitura que eu farei agora junto com vocês. Diz assim a Escritura: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão,
tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o Senhor nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o Senhor nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Lei, aqui em letra maiúscula, lei de Deus. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliacibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém. E que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltavam do exílio. Então, todos os homens de Judá e de Benjamim, em 3 dias, se juntaram em Jerusalém, no dia 20 do mês 9, e todo o povo assentou-se na praça da casa de Deus, tremendo por causa destas coisas e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E isto não é obra de um dia ou 2, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles tempos determinados para todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Vamos orar nesse instante, irmãos. Querido Senhor, Pai de eternidade, de graça, de amor, de misericórdia, de bondade, diante da Tua presença, Pai amado, estamos com as nossas Bíblias abertas, temendo e tremendo diante da Tua santa palavra. Nós queremos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa incapacidade e, acima de tudo, como já fizemos no início deste culto, reconhecer que somos pecadores indignos da Tua presença. Ao mesmo tempo, Deus, queremos tomar a nossa posição de filhos, posição esta garantida pelo sacrifício do amado Jesus, o nosso Redentor, e pela obra de vocação do Teu Espírito que nos chamou para um vivo e novo caminho. Nós queremos ser usados por Ti na pregação da Tua palavra. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia dos meus irmãos que estarão ouvindo, a fim de que haja edificação em toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, vocês acabaram de ler e de ouvir o relato de um pós-isolamento. Esse isolamento não foi um isolamento qualquer. Foi um isolamento
não de 40 dias, de 50 dias, de 60 dias, mas de 70 anos. Um período dificílimo da história de Israel, onde eles viram tudo se perder, vidas dos seus parentes, os seus bens, a sua terra, a propriedade, e muitos deles viram também a esperança se esvair. Agora eles retornam para a terra, com a possibilidade de construírem uma vida nova. E se vocês observarem, Deus foi tão bendito, maravilhoso com o povo, que os fez em todos os caminhos da Pérsia até Jerusalém, eles serem livres da inimizade de outras nações, do perigo que outras nações representavam. Eles puderam passar com certa tranquilidade. E mesmo diante das oposições que se levantaram, eles conseguiram permanecer firmes. Agora só bastava a eles reconstruírem suas vidas. Dentre várias dificuldades que nós encontramos aqui no texto de Esdras e Neemias e nos textos dos profetas que foram instaurados por Deus, levantados por Deus no mesmo período, eu me refiro especialmente a Ageu e Zacarias, nós vemos um momento em que o povo esquece de dar prioridade ao Senhor para dar prioridade às suas próprias coisas. E aqui, quando nós adentramos no texto propriamente dito, se você observar nos versos anteriores ao capítulo 10, em especial no capítulo 9, Esdras fica ciente, através do próprio povo, no capítulo 9, que o povo de Israel havia voltado para a terra de Jerusalém, mas eles não haviam retirado do meio deles a abominação. Ou seja, eles se envolveram com mulheres de outros povos, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, até mesmo dos egípcios e dos amorreus, tomando as filhas destes povos por casamento, misturando a linhagem santa do Senhor com povos pagãos. E, meus irmãos, esse foi um dos grandes pecados introduzidos por Salomão, ainda quando o reino era unificado, monarquia unificada. Salomão permitiu que, através do seu casamento com outras mulheres e alianças firmadas com estes povos, a idolatria entrasse no meio de Israel. E por conta disso nós vamos encontrar rei após rei, o povo tendo a mesma dificuldade. Nós estamos nos referindo aqui ao relacionamento misto, quando um crente decide envolver-se sentimentalmente, afetivamente e através da constituição de casamento, a maior e mais profunda de todas as alianças humanas, com mulheres que não eram da linhagem do povo de Deus. É claro que isso aqui, irmãos, é só um retrato, porque se o povo naquilo que era o relacionamento mais profundo havia feito alianças com mulheres de outros povos, imaginem outras alianças que eles não haviam feito. Então agora, com a possibilidade de uma nova vida, de reconstruírem um novo caminho diante de Deus, Esdras ora ao Senhor, clama ao Senhor, chora na presença do Senhor, dizendo: Senhor, estamos todos aqui, somos o teu povo, mas agora diante de mim se apareceu esta condição, o povo está aqui, mas está misturado. E não foi isso exatamente que nós pecamos, não foi nisto que pecou Salomão, rei de Israel, e fez com que o povo caísse. Senhor, nós agora queremos reconstruir as nossas vidas, e estamos diante do pecado que continua nos amarrando. Então Esdras ora ao Senhor, clama. No verso 15, último verso do capítulo 9, ele diz: Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê, e aqui estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso.
Então Esdras tem a percepção correta, iluminada pelo Espírito Santo, a sua mente faz com que a sua boca promova palavras santas, diz assim: o Senhor é justo, o Senhor é correto, o Senhor não compactua com o pecado. E agora nós estamos diante de duas possibilidades: ou nós recomeçamos a nossa vida limpos diante da tua presença, ou nós vamos continuar arrastando os nossos pecados conosco e tentando fazer com que o Senhor compactue com o pecado, e o Senhor não compactua. E o pecado, queridos, ele tem essa capacidade de um abismo chamar o outro abismo. Ou seja, não dá para a gente continuar com o pecado dizendo assim: ah, mas ele é só 1% da minha vida, porque no mesmo instante que você acaba de dizer, ele já passa a ser 2, 3, 4, 5, 10%. O pecado só faz aumentar. Ele é terrível. É por isso que Lutero falava quanto ao pecado original, que ele é como uma barba, né? Se tem coisa que o homem que precisa fazer a barba, ou parte dela, ou total, sofre, é com esse momento. Porque a tristeza é saber que você está acabando de limpar o seu rosto, mas pouco tempo depois, no meu caso, de um dia para o outro, às vezes até no mesmo dia, se eu fizer de manhã cedo, à noite eu já percebo a barba querendo sair novamente. Eu sei que tem pessoas que não têm esse problema, né? Que tem, inclusive, irmãos que passam meses aí para construir 3 ou 4 fiapinhos aqui. Mas quem tem a barba cheia sabe a crise que é. Então nós sabemos muito bem com que lidamos. O pecado, ele não dá chance, ele só aumenta. Ele não estagna ou estagna, ele só cresce. Então Esdras está ciente do que estava diante dele, e ora ao Senhor, e clama ao Senhor, porque ele sabia que foi por causa do pecado que eles foram para aquele isolamento. Meus queridos, nesta noite, quando eu pergunto para vocês o que vocês querem fazer após o isolamento, o meu coração se comove, porque ao mesmo tempo que tem pessoas fazendo planos de coisas do dia a dia que são agradáveis, que são gostosas, que são importantes, eu pergunto a você, tendo essa possibilidade, se você conseguir se livrar de ser contaminado, e se contaminado você conseguir se livrar da morte, você vai receber uma nova vida, uma nova data de nascimento. O que é que você quer daqui para frente? O que é mais importante para você nessa nova caminhada com Deus? Eu diria, meus irmãos, que nós precisamos largar, abandonar, abominar, rejeitar tudo aquilo que tem nos atrapalhado na nossa comunhão com Deus. E olha, nós não precisamos nem esperar o fim do isolamento. Nós já podemos e devemos fazer isso agora. Mas não devemos voltar às mesmas práticas que nós sabemos que não agradam ao Senhor. Veja, aprendendo com Esdras aqui, o que é que nós podemos fazer após o isolamento. O texto diz que Esdras orava e fazia confissão chorado, prostrado diante da casa de Deus. O verso 1 fala sobre isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é a importância de nós lamentarmos os nossos pecados. E que isso deve ser não apenas um lamento de quem externamente rasga suas vestes ou coloca cinza sobre a sua cabeça, como Israel fazia, mas aquilo que Deus mesmo requereu do seu povo, dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Veja, Esdras está aqui chorando diante da casa de Deus, lamentando o fato de ter tudo reconstituído, tudo reconstruído, mas o pecado ainda compactuando com o povo. Então ele junta o povo, junta. Veja, irmãos, é necessário que nós apregoemos uma confissão pública diante do nosso Deus. Veja, se depois dessa pandemia toda, nós não tivermos nada para levar como lição, que essas lições sejam só sanitárias,
que essas lições sejam só existenciais, nós não aprendemos nada com a pandemia. Vejam, queridos, nós estamos agora, por exemplo, desprovidos ou impossibilitados de vir ao templo, juntarmos o povo para adorar. E eu algumas vezes ouvi as pessoas dizendo assim: a igreja é a nossa casa. A igreja não é a sua casa, tá certo? Não tem um pastor, um presbítero, um diácono na sua igreja, não tem um irmão com os dons, não tem ninguém que tenha todos os dons. Então a sua casa é parte da igreja, mas a igreja é maior que a sua casa, ok? Então muito importante nós entendermos isso. Que essa pandemia nos ensinou a importância do lar, ensinou, mas a importância do lar não diminui a importância da igreja, pelo contrário, a aumenta. Então nós ficamos de alguma forma desprovidos de estarmos juntos como igreja. E agora, após a pandemia, nós teremos a oportunidade de nos juntarmos novamente. Então, se você não sentir o desejo de estar junto com o povo de Deus novamente, é porque você não aprendeu uma das lições da pandemia, que o ajuntamento do povo de Deus é uma bênção. Por exemplo, se você após a pandemia não entender a importância de ter comunhão, estar junto, conversar com os irmãos, você não aprendeu uma das lições mais importantes da pandemia, que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para as golas das suas vestes, como diz o Salmo, como o orvalho do Hermon que desce do monte Sião, e ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A união do povo de Deus é coisa que agrada ao Senhor. Se você não aprender essa lição e não se une ao povo de Deus, você não aprendeu nada com a pandemia. Se você não aprendeu nessa pandemia a importância de ler as Escrituras, de orar, de estar mais tempo na presença de Deus, dedicando-se a coisas espirituais, dedicando-se um pouco mais à sua própria casa, à sua família, filhos, você não aprendeu muita coisa com essa pandemia. Então vejam que não vale a pena nós passarmos pela pandemia, simplesmente sobrevivermos à pandemia, porque senão vai se assemelhar a alguém que nunca foi na escola e recebe o diploma do ensino médio. Em outras palavras, parece que ele aprendeu, mas não aprendeu nada. Nós não queremos só o diploma de sair, venci a Covid-19. Nós queremos chegar no final dela e dizermos assim: eu aprendi coisas nesses dias que eu vou levar para o resto da minha vida. Experiências, lições, princípios que eu vou guardar no meu coração. O que Esdras aprendeu aqui, ele guardou. O que ele viu lá no isolamento, no cativeiro, ele aprendeu. E uma das lições foi: eu preciso lamentar os meus pecados, eu preciso lamentar as nossas iniquidades, e eu preciso convocar o povo para que o povo também reconheça os seus erros diante do Senhor. Então Deus levantou um homem, Secanias, um dos filhos de Elão, que diante de todo aquele pranto, diante da casa de Deus, chama Esdras e diz assim: Esdras, tem uma solução. Nós tomamos uma decisão, nós reconhecemos que temos transgredido. Vejam, queridos, não há transformação sem haver a decisão. Não é só lamentar, lamentar é a primeira parte. Não é só chorar, chorar é a primeira parte. A segunda parte é o que eu vou fazer a partir de agora. Então Secanias se levanta e diz assim: nós iremos despedir as mulheres e vamos mostrar que ainda há esperança para Israel. Nós vamos firmar um pacto, nós vamos jurar perante o Senhor. Vejam, queridos, é importante isso aqui. Algumas pessoas equivocadamente acreditam que jurar é pecado, porque não interpretaram corretamente as palavras de Jesus, quando Jesus diz: não jureis nem pelos céus, nem pela terra. Observe que o contexto ali está falando sobre juramento hipócrita, e principalmente sobre o cuidado de jurar e não cumprir. Mas juramentos
Eles são lícitos diante da palavra de Deus, desde que você não faça de maneira tola. Observe, por exemplo, que o batismo vem seguido da profissão de fé, não é? Então, aliás, primeiro vem a profissão, depois vem o batismo. Então, quando você professa, você está fazendo ali também promessas e juramentos. Então, não há problema nenhum em jurarmos, desde que o façamos de maneira sábia, segundo a palavra de Deus, e saibamos que temos condições e estamos de fato resolutos em cumprir aquilo que nós prometemos. Então, eles se levantam e dizem: nós vamos fazer o que é correto. Vamos despedir as mulheres e seus filhos. Irmãos, nós estamos lendo o texto aqui, mas não imaginamos o quanto isso deve ter sido dolorido. Que decisão radical. Eles estão entre aquilo que é a prioridade máxima dessa vida comum, que é a família. E estão entre a prioridade máxima das máximas, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Nesse tempo, um israelita que se juntasse a alguém que não fosse israelita, segundo a orientação do Senhor, não estava obedecendo à lei. E isso era duríssimo. Eles então decidem cortar na raiz. Nós vamos despedir as mulheres, nós vamos despedir as crianças. Apenas nós pedimos um tempo para que tudo isso seja organizado. Naquele período, pelo que a Bíblia diz, estavam havendo fortes chuvas e elas indicavam que era a ira de Deus sobre o povo. Meus irmãos, essa é a segunda lição que nós tiramos para o nosso pós-isolamento. A primeira delas é que nós precisamos não apenas dar um culto em ações de graças, mas nós precisamos lamentar e chorar os nossos pecados. Dizer assim: Senhor, nós reconhecemos que às vezes nós vimos ao culto, mas com um sentimento de cansaço e de enfado. Nós precisamos, Senhor, reconhecer que às vezes não priorizamos estar junto com os nossos irmãos. Nós queremos, Senhor, reconhecer que às vezes temos sido fracos, falhos e faltosos quanto à evangelização no dia a dia. Mas agora a segunda parte é nós tomarmos a decisão e dizermos assim: Senhor, a partir de agora nós vamos fazer isso, isso e isso. E nós juramos perante ao Senhor que iremos cumprir os nossos requisitos, aquilo que o Senhor quer de nós. Nós vamos nos dedicar mais à tua igreja, nós vamos nos dedicar mais à leitura da tua palavra, nós vamos nos dedicar mais à oração, nós vamos nos dedicar mais às nossas famílias, nós vamos nos dedicar mais à evangelização. Veja, irmãos, que Deus está trabalhando nesse período em várias coisas. A principal delas é o medo de perdermos a vida. Então, diante desse medo, o que é que nós podemos fazer? Valorizar a vida que temos. Outro medo que nós temos é de perder os nossos familiares. E o que é que nós precisamos fazer se não valorizarmos mais a nossa família? Mas também quando a igreja é impedida de reunir-se, de se ajuntar, nós estamos perdendo também a oportunidade de estar com os nossos irmãos. O que mais nós podemos fazer se não dizermos e resolvermos em nosso coração: eu vou me juntar ao povo de Deus, mesmo diante do meu cansaço, mesmo diante do meu desânimo, mesmo diante da incompatibilidade de gênios, porque nós somos mesmo incompatíveis humanamente falando, mas somos totalmente afinados pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Eu preciso valorizar mais o meu irmão. Às vezes eu sou muito exigente para com o meu próximo. Às vezes sou muito sensível comigo e pouco sensível à dor do meu irmão. Vejam quantas lições maravilhosas nós podemos tirar e quantas decisões nós podemos tomar. Eu vou pedir perdão. Eu vou procurar alguém que de repente eu não tenha muita simpatia. Eu vou procurar essa pessoa e vou abraçar. E vou tentar me aproximar, vou procurar entender, vou procurar amar. Queridos, olha, nós estamos diante de um caldeirão
de decisões e de posturas importantes que Deus está nos dando a oportunidade de nós revermos. Nós não podemos sair dessa pandemia como se nada tivesse acontecido, como se fôssemos sobreviventes de qualquer coisa. Observem então que eles decidem fazer tudo isso, e que o texto vai se desenrolando. Esdras faz junto com o povo no verso 11 confissão, toda a congregação se junta, o povo é muito grande, eles decidem fazer todas as coisas aos poucos, à medida das suas condições, mas o texto termina na nossa leitura, no verso 15 mais ou menos, dizendo assim: no entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa. E Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. O texto encerra, e o livro encerra com essa incógnita. Mesmo Israel tendo voltado, ainda havia gente no meio dele, no meio do povo, que não se rendeu, que não aprendeu com o isolamento, com o cativeiro. E estes precisaram conviver juntos. Meus irmãos, nós não acreditamos que após a pandemia nós vamos chegar e dizer assim: agora Deus separou o joio do trigo. Está tudo resolvido, agora todo mundo está na igreja. Não, irmãos. Nós vamos continuar tendo problemas. Nós vamos continuar tendo pessoas resistentes à palavra de Deus. A nossa oração é que o Senhor os constrange, os quebrante. Mas o que nós não podemos jamais, é abrir mão de fazermos as coisas certas por causa de A ou de B que continuam na prática do erro. Vejam que mesmo com a oposição destes homens, embora eles tenham influenciado alguns, Esdras não volta atrás. Permanece com a mesma decisão, junto com Secanias e com o restante do povo que foi sensível à voz de Deus. Eu lembro então a você que o próprio apóstolo Paulo conviveu com oposições como estas. E lembro ainda mais que o próprio Jesus também passou por oposições como estas, às vezes até dos próprios discípulos. Se não lembre também do próprio povo de Israel no deserto, que tinha gente a quem o autor os intitula de populacho no meio do povo, que ficava sempre ali influenciando o povo a não obedecer à voz de Deus. Ou seja, nós não temos a expectativa de que essa pandemia nos ensinou tudo e que nós sairemos delas perfeitos. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: a humanidade agora vai ser outra coisa depois da pandemia. Não vai, queridos. Cabe a você ser uma nova pessoa. Se eu e você sobrevivermos a ela, e eu desejo que isso aconteça em nome de Jesus, mas se não acontecer, nós estaremos num lugar incomparavelmente melhor. Nós precisamos sair resolutos quanto à nossa vida. Nós podemos decidir sobre nós. E sabermos discernir aqueles que temem a Deus, que aprenderam realmente, e aqueles que não aprenderam nada. Se a pandemia ensinasse o mundo a ser outra coisa, nós não teríamos agências da Caixa, das lotéricas sendo assaltadas. Nós não teríamos, junto com o número de mortos pela Covid-19, talvez um número maior ainda de mortos por homicídio, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco. Então, vejam, a verdade é que se o Espírito Santo não operar no coração, como operou no coração de Esdras, como operou no coração de Secanias por meio da palavra, nada vai mudar. Então o que nós precisamos, na verdade, é transformados pelo poder do Espírito, sermos resolutos em nossas decisões. Pois é, queridos, lições da pós-pandemia. Assim como o povo voltou do cativeiro,
e aprendeu a viver fielmente diante de Deus, meu desejo é que, em nome de Jesus, eu e você saiamos deste momento resolvidos, resolutos, comprometidos em sermos fiéis a Deus em todas as coisas. Que Ele nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Somos e sabemos que somos incapazes, mas pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, temos total condição de vivermos uma vida frutífera para a honra e glória de Jesus, o nosso Senhor. Que Ele nos abençoe, nos capacite, nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, santo és, e não compactuas com o pecado. Justo és em todos os teus caminhos, e os teus caminhos são perfeitos. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ilumina-nos para que possamos enxergar no caminho as maravilhas da tua lei. Obrigado pelo teu Filho Jesus, o obediente, perfeito e fiel, que por meio da sua obediência nos conquistou para uma nova vida e esperança. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Convido você a continuar este momento louvando ao nome do Senhor, cantando a canção Pai. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria assim, em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer, Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai, pedi, pedi, e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai,
tens. Mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, quero me refazer. Amém. Louvado seja o Senhor. Esse Deus está sempre disposto a nos refazer. E nós sabemos quantas vezes nós já prometemos, dissemos uma vez que não mais murmuraríamos, mas depois viemos a pecar. Meus irmãos, nós somos pecadores, reconhecemos isso. Que nesta noite o Senhor requer de nós é que em todos os nossos caminhos nós busquemos ser fiéis de todo o nosso coração e que nós vivamos de fato esse drama entre buscar ser fiel a Deus e ainda lutar contra a carne. Essa é a nossa jornada até o dia final. Mas tenha certeza, coração quebrantado, compungido, Deus não despreza. Deus não despreza. Muitos dos guerreiros têm caído no caminho porque se deixaram levar pela ideia de que, como continuam pecando, é melhor viverem no pecado. Não é isso, meus irmãos, não é isso. Nós precisamos lutar o bom combate, usando toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra as investidas do diabo, até o final, até o dia que receberemos do Senhor a inacessível coroa da glória, a qual Ele prometeu para aqueles que o amam. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre nós. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de celebrarmos o Teu nome. Te pedimos a Tua bênção sobre cada lar, cada casa, cada coração. Abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, abençoa todos os países do mundo. Fortalece a Tua igreja, Senhor, espalhada sobre a face da terra, a fim de que a Tua igreja viva para a glória, para o louvor do Teu nome, triunfantemente, mesmo diante das adversidades. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos te cultuar, te celebrar. Recebe a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você aí na sua casa. Pedimos aos irmãos que coloquem fotos da família assistindo o culto aí junto à televisão. Coloca no Facebook, coloca no Instagram, marca o nome da igreja. Se você deseja ofertar, os irmãos da igreja já sabem como devem fazer. Os de fora podem nos procurar através das nossas mídias sociais. Se você deseja ajudar com alimentos, nós estamos recebendo. Entre em contato conosco e nós podemos te indicar aí o melhor caminho. Desejamos que você tenha uma semana abençoada, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar. E se nós não nos encontrarmos aqui, nos encontraremos na glória, pois com certeza nada nos separará do amor de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. E eu quero encerrar cantando só o refrão aqui, ó. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Vamos cantar juntos? Nada, nada poderá me separar. Nada, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. A Ele seja a glória.
glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amém, amém. Graça, paz e misericórdia. Deus te abençoe.